nono ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar início à segunda apostila de Geografia e vamos falar de aspectos humanos do continente europeu, tá? Vamos seguir. Vamos falar da distribuição populacional. Se vocês observarem, aqui é o mapa da Europa, tá? Essa parte que está colorido. A gente vai falar da distribuição populacional, que é o quê? As cores mais claras aqui, ela está sinalizando que são países que não têm muita população. A parte mais escura é que é onde se concentra a maior parte da população da Europa, que são países até mais industrializados. A gente vai falar da densidade demográfica, que seria o quê? Primeiro vamos começar com a estrutura populacional. O que seria a estrutura populacional? A população humana mundial apresenta características que são bem expressas por meio de alguns indicadores demográficos, tá? Como densidade demográfica, que é o crescimento vegetativo, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, entre outros, tá? Então, a taxa de natalidade são o número de pessoas que nascem e a de mortalidade são as pessoas que morrem, tá ok? Aí aqui nós temos a densidade demográfica. O que seria a densidade demográfica na Europa? A Europa ela tem aproximadamente 739 milhões de habitantes. E com a densidade demográfica de 739 milhões de habitantes, nós temos praticamente nos países 73 habitantes por quilômetros quadrados. Porém, essa população ela não se distribui de forma regular pelo seu território, tá? Tem algumas oscilações. As maiores concentrações populacionais ocorrem nos países mais industrializados, como eu mostrei anteriormente. Então, quando o país é mais industrializado, ele concentra a maior parte da população. E as menores densidades são áreas mais polares. Vou voltar aqui. Então, se vocês olharem bem, ó, a parte que não está muito forte, a cor que está mais clarinha, é porque a gente tem menos população, porque ela está bem mais perto dos polos, tá? Então, a questão de clima, o frio não favorece para esse seu desenvolvimento, ok? E isso ocorre porque as áreas mais povoadas de espaços e cumes, né? O que são isso? São condições favoráveis de fixação, tá? Permanente do ser humano. Então, se nós voltarmos aqui, ó, aqui é a Noruega, a Finlândia, aqui é muito, mas muito frio, extremamente frio. Então, as condições humanas aqui é um pouco mais complicadas do que a gente pegar a parte central da Europa, tá? Até mesmo em questão de indústrias, né, poderem se instalar aqui, tá? Então, questão de clima não favorece em nada. Em questão de agricultura, de crescimento, nada favorece em regiões muito frias, né? Muito perto dos polos, tanto do sul quanto do norte, tá ok? Então, essa tabelinha aqui de densidade demográfica quer dizer o quê? Quando a gente fala Países Baixos, tá, pessoal? Só para dar uma ênfase, Países Baixos é porque eles são abaixo do nível do mar, tá ok? Isso fala Países Baixos. Então, nós temos aqui a Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Itália. Temos Estônia, Suécia, Finlândia e Noruega. Vocês estão vendo que Reino Unido, que é industrializado, tem a Bélgica. Nós temos o quê? 334 habitantes por quilômetros quadrados. Diferente da Noruega, que é uma região muito mais fria, que está bem mais no extremo norte. Então, enquanto a Bélgica tem 334 habitantes por quilômetro quadrado, na Noruega eu só tenho 15 habitantes por quilômetro quadrado. Mas como que eu faço para saber? A conta é fácil, tá? A gente pega o quê? A densidade demográfica nada mais é que total de habitantes dividido pela área do país. Então, se a área do país, extensão territorial é o X, eu vou dividir pelo número X de habitantes. E ali eu vou ter o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, eu vou saber se é ou não muito populoso, ok? Aí aqui nós temos uma faixa, né, que a gente fala estrutura etária, que seria o que? Estrutura etária. Aqui eu tenho um dado da Espanha, tá, de 2005. Então aqui essa corzinha azul está representando os homens e a parte rosa as mulheres.
Aqui nós temos, então, um pouco ruim, mas temos aqui a idade de 0 a 4 anos, de 10 a 14. E aqui a gente pode ver, ó, o crescimento. Nós temos um número mais elevado de 25 até 44 anos. Essa aqui é a faixa da quantidade de população que eu tenho que ainda tem a mão de obra, que ainda está nativa. Só que o grande problema desses países europeus é o quê? Eu tenho uma grande porcentagem também de homens e mulheres com a idade mais avançada, quer dizer, que é uma população mais velha, mais idosa, que não é tão produtiva, tá? Isso são umas coisas que pegam muito na Europa. E até se a gente vê nesse caso, né, dessa pandemia, morreram quantos, né, na França, Itália, enfim, morreram muito porque a maior parte da população é de pessoas idosas. Então, né, querendo ou não, é na faixa de risco, certo? Então, essa é a estrutura etária. Mas aqui só está especificando da Espanha. E esses dados são de 2005, tá? Elas mudaram esses dados. Aqui é só como exemplo. E nós temos o quê? O fluxo migratório. O que seria esse fluxo migratório? Lembra que eu disse que a população da Europa ela é mais idosa, certo? Então, o que acontece? O continente europeu ele se destaca como destino dos principais fluxos migratórios mundiais. E aí, durante o século XIX, em virtude de muitos problemas, principalmente políticos e sociais, ocorreu na Europa um movimento de repulsão populacional. Aí, durante o século XX, o continente passou a atrair populações de diversos países. E, em especial, são países, vamos dizer, mais prejudicados, até mais pobres, né? Que seria a Ásia e a África. Aí, os motivos dessa atração foram o quê? Em primeiro lugar, a reconstrução do continente, que tinha sido arrasado por guerra, depois da ocupação, né, dos postos de trabalhos, e em razão desse baixo crescimento vegetativo. Então, teve a Segunda Guerra Mundial, o país ficou devastado, então eles precisavam de quê? De mão de obra. E eles não conseguiam achar. E aí eles incentivaram esse fluxo migratório, tá? E em geral, esses migrantes eles receberam salários bem mais baixos e realizam trabalho cuja oferta é maior, como serviços braçais. Então ali eles pegam, né, pessoas de outros países que estão chegando, né, que nas condições que se encontram, eles aceitam qualquer tipo de trabalho e eles pegam mais a parte braçal mesmo. Em alguns anos, a Europa estabeleceu até uma política de concentração de fluxos migratórios. O que seria? Houve um aumento do número de trabalhadores desempregados, aí tanto nativos, que são europeus mesmo, quanto os imigrantes. Aí causou um problema social extremamente para o país europeu. E os problemas sociais, eles ainda se agravaram com o processo dessa globalização, que facilitou, né, a entrada dessas empresas europeias em outros países. Então, essas empresas europeias saíram de lá e se instalaram em outros países. Por que eles se instalam em outros países, principalmente até mais pobres? Porque é mais fácil a mão de obra, que é bem mais barata e pelos incentivos, né, dos governos. Então, um país cujo não é desenvolvido, ele é subdesenvolvido ou emergente, ele aceita que empresas europeias, enfim, se instalem para poder girar, né, a economia. Aí o que acontece? A mão de obra é mais barata e você tem incentivo, né, do governo para isso. Por quê? Porque o país precisa rodar. E eles se deslocam, né, então, para os países como a China e os chamados tigres asiáticos. Lembra que a gente já estudou sobre os tigres asiáticos. E aí isso acontece o quê? Aumenta o desemprego da Europa, porque você tira as indústrias da Europa e vai para outros países. Tá? Vou até dar um exemplo aqui da Nike. A Nike ela é uma empresa americana, né, dos Estados Unidos, e para falar a verdade, elas se instalam, né, em países subdesenvolvidos como Vietnã, Indonésia. Por quê? Porque a mão de obra é muito barata. Então, você é uma exploração da mão de obra. Tanto que o salário deles são fracionados, né?
Como já dei exemplo uma vez, uma camiseta da Nike se custa R$ 150, o vietnamita que trabalha nessa fábrica e fez, né, essa camiseta, ele ganhou uns 3 centavos. Então a exploração é gigantesca, é muito gritante. E outro problema também com essa migração, né, que seria a eliminação dos postos de trabalho, os imigrantes passam a ser vistos como o quê? Como concorrentes. E eles sofrem com a xenofobia, que geralmente sendo expressa com violência, né, contra eles, e que é muito frequente em países como Suíça, Alemanha, na França, Bélgica, isso porque são países desenvolvidos. Mas o que seria essa xenofobia? Vamos dar uma olhadinha. Olha, aqui tem uma representação, né, dessa pessoa que representa o bloco econômico da Europa, tá? Aí ela como se estivesse protegendo, né, o seu continente e chutando aqui os imigrantes, tá? Então essa é uma representação do que é a xenofobia, né, a parte do egocentrismo. E o que seria essa palavra? É o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras ou por serem enxergadas como estrangeiros. E esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude do grande fluxo de migrações que tem acontecido. Então a gente viu, né, a gente já falou também daquelas pessoas, né, que vão para lá de bote, que fogem, né, dos seus países, chegam lá, não tem para onde ir, ficam nas condições precárias. E você tem as outras que vão por quê? Sem ser a questão de guerras, né, no seu próprio país. Simplesmente vão, porque elas buscam o quê? Uma qualidade de vida. Por que qualidade de vida? Porque, de maneira geral, o continente europeu ele oferece, né, uma boa qualidade de vida para a sua população. Então, se a gente vê a renda per capita, a questão do euro. Então, isso pode ser evidenciado por meio de uma alta expectativa de vida. Então, quem sai de seu país mais pobre e vai para a Europa, ele tem uma expectativa de vida, né, de ter uma elevada renda per capita, as taxas de analfabetismo extremamente baixa, quase não tem. É baixa também as taxas de mortalidade infantil, tá? E o acesso, né? Eles têm água tratada e a rede sanitária, né? Então, o IDH deles é alto, por quê? Porque lá você tem toda essa qualidade. E para a gente ter o IDH muito elevado, a gente precisa do quê? Investimento na educação, investimento na saúde, saneamento básico, né? Que a gente estava falando que é da água e a rede sanitária. Bom, Nono, a gente vai parar por aqui. Vou deixar uma tarefinha para vocês, tá? Não nessa aula, mas na próxima aula. E aqui é só para a gente dar um início, tá? Da apostila de geografia, tá? Do caderno número 2. Então, dê uma lida e na próxima aula a gente retoma, tá? A gente vai continuar e a gente vai falar da questão da urbanização da Europa, tá ok? E em seguida, depois dessa aula de urbanização da Europa, a gente já vai começar com algumas atividades, tá ok? Então, até a próxima aula. Beijo para vocês.